Olá pessoal, eu sou a Jezibel, estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, né, sobre maternidade, mais um vídeo sobre maternidade. Seguinte, eu vou falar hoje sobre uma coisa bem importante, né, o tema do vídeo de hoje é sobre o puerpério, né, o pós-parto, né. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, né, se inscreve. Ativa o sininho das notificações, curte, comenta, compartilha também os nossos vídeos, tudo isso ajuda o nosso canal a crescer, tá? Não deixe de dar essa ajudinha aí pra nós, tá bom? Então, assim, ó, o pós-parto, né? Puerpério. Assim, enquanto, né, no período ali da gravidez, aí as pessoas me perguntavam assim, ai, tu consegue dormir bem? E eu dizia, nossa, eu durmo muito bem. Eu durmo maravilhosamente bem. Daí eles diziam assim pra mim, aproveite porque depois já era, tipo assim, depois, nossa, meio que assim, me assustava, assim, eu pensava, ai, não é isso, sabe, tipo, ai, né, ai, por que falar isso, tipo assim, né, enfim, só pra me apavorar, enfim, tipo assim, né, não gostava que falavam isso, assim, tipo, era meio que assim, parece que queriam assustar a gente. Mas é o seguinte, gente, eu vou ser bem sincero pra vocês. É muito difícil, tá? É muito difícil, porque assim, ó, é uma mudança assim, ó, nada mais vai ser igual, tá? E eu não quero assustar ninguém, mas assim, se preparem psicologicamente, tá? Psicologicamente você tem que estar muito forte, muito centrado, assim, pra conseguir passar por esse período, porque é uma mudança gigantesca. Assim, ó, e eu vou dizer pra você, a mulher, né, por causa do parto, ela muda a questão dos hormônios e tal. Então, a figura do marido, do homem, do pai ali, né, segurando as pontas, é muito importante. Muito, 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 muito importante, tá? Então, assim, eu lembro que quando eu fui pra casa do hospital, né, eu, nos primeiros dias ali, a médica dizia, né, normal que às vezes você vai ter vontade de chorar, essas coisas assim, por causa dos hormônios mesmo do corpo. Eu lembro, assim, que eu chegava, era de tardezinho, assim, de tarde, isso que eu já saí do hospital com um remedinho que era, assim, pros nervos, assim, sabe? Tipo, pra depressão pós-parto, essas coisas assim. Não me lembro o nome, mas eles diziam que era pro leite, sabe? Mas é uma coisa, assim, pros nervos mesmo. Daí eu tomava, já estava tomando, né. Daí, assim, quando chegava de tardezinho, sabe, quando ia querer anoitecer, nossa, ia me dando uma sensação, assim, sabe, de tristeza, de desespero, de não sabe, assim, de não saber o que fazer. E daí, bem na época, a gente estava construindo aqui a casa que a gente mora agora, então meu marido ficava fora o dia inteiro. Daí, nos primeiros dias, quem ficou lá em casa foi o meu pai e minha mãe. O pai ficou acho que uns 2, 3 dias, depois a mãe ficou uns 15 dias lá comigo. Mas assim, eu me sentia muito sozinha, sabe? Eu me sentia muito sozinha, assim, eu queria muito que o meu marido tivesse ali, e ele não estava, porque ele estava ajudando aqui, tipo, terminar a casa, por causa que o prazo pra a gente se mudar estava em cima. Enfim, aí chegava o final da tarde, assim, eu sentia uma tristeza, uma coisa assim, sabe? Mas aí, assim, foi mais na primeira semana, acho que bem por questão hormonal mesmo. E depois, daí, assim, tem muita coisa que é, assim, tipo, ai, gente, é muita coisa que acontece ali, assim, depois que você tem o bebê. Assim, tipo assim, a gente assim, na cabeça da gente, assim, ai, a gente às vezes que é o primeiro filho, né? Quem já teve, sabe que, como é que é. Mas, assim, o primeiro filho a gente pensa, ai, um bebê lindo, e, né, fofinho, ai, tipo assim, só coisa boa a gente pensa, né? E tem muita coisa boa. Mas, gente, assim, depois que você tá ali com o bebê, uma coisa assim que te tira, assim, te deixa muito sem saber o que fazer, a criança chorando, sabe? Aí, assim, depende se o bebê vai ter cólica ou não. Tem outros vídeos aqui no canal que eu comento sobre cólicas, que o Muriel teve muita cólica. Então, assim, de noite ele chorava muito, ele acordava várias vezes, aí você não dorme, né? Tem a restrição de sono, sabe? Aí, no começo você tem medo de tudo, então, tipo assim, só amamentava, daí
tinha que ficar com ele de pezinho, assim, pra ele arrotar, pra cuidar, pra ele não, né? A gente sempre tem muito medo que, ai, que se afogue, se arrota. Então, assim, tu passa as noites meio em claro mesmo, tá, gente? É bem realidade, tá? E, assim, aí tem também, assim, a questão de que as vó vêm pra ajudar, e daí, na verdade, assim, a gente, pro meu filho, a gente não sabe o que que dá, o que que não dá pra fazer. Então a gente tem medo de fazer isso ou aquilo. E daí eu às vezes discutia com a minha mãe, porque assim, ela queria fazer chá, a sogra também. Queria fazer chá, queria fazer isso, queria fazer aquilo. E o Muriel tinha muita cólica. Então eu não queria, porque eu não sabia, sabe, se era aquilo, se não era, sabe? E elas insistiam, assim, sabe? Então também tem que ter um cuidado de quem vem para ajudar, né? Tipo assim, não força, né? Se a mãe tá dizendo que não quer fazer tal coisa, né? Não força, porque piora a situação. Espera com o passar do tempo, vão vendo o que que dá, o que que não dá para fazer, né? É bem importante que quem vem para ajudar não assim fique dizendo assim, ai, você não tem experiência, porque eu já criei tantos filhos. As coisas mudam também assim, ó. Não é porque a avó criou 10 filhos que hoje vai ser a mesma coisa, né? E também porque eu não preciso fazer igual a ela para estar certo, né? Então, isso é bem importante. Cada um cria os filhos do seu jeito, de acordo com, né, com o intervalo, com a época, com as coisas que tem. Então, assim, e daí eu disse assim: ah, a médica, né, a pediatra falou que não é para colocar nada no umbigo, só para passar álcool. Não, mas põe a banha, põe isso, põe aquilo. Então isso tudo vem assim, ó, que te deixa mais, sabe? Daí você diz que não quer. Mas aí, tipo assim, chegou uns dias assim que o nenê chorava muito, sabe? Muito, assim, ele chorava, 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 a gente não sabia mais o que fazer. Daí a minha mãe tava lá em casa e ela quis aí fazer tipo um óleo assim com, acho que folha de hortelã, alguma coisa assim, e passou nele, assim, a gente deixou, porque a gente não sabia mais o que fazer pra ele parar de chorar. Então, assim, gente, o puerpério, assim, ó, pensa assim na coisa mais difícil que você já fez. Eu vou te dizer, é mais difícil. É mais difícil, é mais. E assim, ó, sinceramente, eu não, assim, sabe, eu não quero assustar, mas eu quero dizer assim: se prepare psicologicamente, se prepare, porque assim, as outras coisas tu dá jeito, né? As coisas materiais, tu dá jeito, não interessa, tipo assim. Mas psicologicamente tem que estar muito preparado mesmo. E assim, ó, o meu marido na época, assim, foi além da gente ter o bebê, a gente tava construindo uma casa e a gente teve que se mudar com 30 dias. No Muriel tinha 30 dias, a gente teve que se mudar da cidade pro interior, que a gente mora numa chácara. Então foi muita mudança. E o meu marido, nesse período também, ele tava bem sobrecarregado, ele também não tava em condição, assim, digamos assim, ele precisou até consultar, ir no médico, tomar remédio para ansiedade. Então eu também, eu precisava conversar, eu precisava desabafar, eu precisava, sabe, às vezes não precisa, tu não quer que a pessoa resolva, tu só quer que ela escute. Eu não podia porque ele não estava bem. Então foi uma assim uma coisa bem, uma situação bem desafiadora, digamos assim. Tanto que daí ele fez acho que uns 6 meses de acompanhamento, meu marido, né, foi na psicóloga, tudo. E eu, assim, também por causa do meu perfil, eu tenho um perfil meio assim de controladora, tipo assim, de pegar tudo pra mim, de querer resolver tudo e tal. Eu também, agora, o Muriel tem 1 ano e meio, agora eu que tô precisando tomar remédio pra ansiedade, porque eu comecei a ter palpitação, ah, porque assim, a minha mãe ficou com nós 15 dias e eu falei pra ela que eu queria que ela fosse pra casa. Porque eu disse assim, eu quero que a gente encontra a nossa rotina, sabe? E tal. A gente vai dar um jeito de fazer as coisas e tal. Só que daí o que acontecia? Quando ela tava lá, ela fazia comida, tudo isso que a mãe precisa, gente. A mãe precisa que alguém faça comida. A mãe precisa. Porque assim, eu fico com o bebê nos primeiros dias, assim, eu não conseguia, se eu ficava em casa sozinha, eu não conseguia fazer almoço, eu não conseguia cozinhar, eu não conseguia fazer nada, sabe? Eu só ficava de coisas da casa, eu só ficava cuidando do bebê.
E assim, é exaustivo porque é dia e noite, sabe, daí tu não dorme direito. Então, assim, o ideal seria que a mãe não precisasse se preocupar com outras coisas, né? Afazeres e comida e coisa e tal. Pra que quando o bebê dormir, seja de dia ou de noite, a hora que for, a mãe vai e durma. Durma também, tá? Ou, assim, se o bebê tá bem durante o dia, se alguém puder cuidar do bebê para a mãe dormir, isso é muito importante. Eu confesso que nos primeiros dias assim, que a gente veio do hospital, a mãe tava lá em casa, eu tentava. Gente, eu não conseguia, é uma coisa instintiva. Tipo, a mãe ficava com o bebê na sala, né, com o Muriel na sala. Eu ia no quarto, eu não conseguia dormir. Gente, sabe, é uma coisa muito incrível, assim, tipo assim, eu dormia se ele tivesse no bercinho, tipo, na sala, assim, no bercinho, que tinha um bercinho de Vime, eu deitava no sofá, tipo assim, com vários travesseiros, que eu ficava assim, que eu abrisse o olho e tava olhando pra ele. Daí eu conseguia dormir. Mas se eu fosse lá no quarto, também ia ser uma coisa... É coisas que não tem como explicar. Daí a mãe disse, eu sei porque tu não dormiu, porque o nenê tá aqui na cozinha, né? E eu, é verdade. Gente, eu ficava deitada assim e não conseguia pregar o olho. Então, gente, é muita coisa que acontece. É muita. Tem que ter um preparo psicológico, gente. Eu vou dizer pra vocês. Se preparem, porque não é fácil. Daí todo mundo vem dar pitaco, daí as vó querem que faça assim ou faça assado. E daí, se você diz que não, daí elas querem igual, fazer daquele jeito, tipo assim, sabe? Então, inclusive, eu com a minha mãe, teve um dia que eu cheguei a levantar a voz com ela, porque assim, eu queria muito amamentar no peito, né? E ela ficava dizendo assim, ai, tem que dar mamadeira, porque, né, você já sabe, eu contei outro vídeo sobre amamentação, né? Que também foi dada fórmula, né? Pro Muriel. Daí, ela queria que eu desse mamadeira. Toda hora ela queria ficar dando mamadeira. Ai, porque ele tá cheirando de fome. Ai, porque o teu leite é fraco. Não diga isso, por favor, mamãe. E aí, tipo assim, eu dava uma mamadeirinha de manhã, uma do meio-dia, uma da noite. Mas eu tinha leite, sabe? Tanto que a gente foi na pediatra e ele tava ganhando peso super bem, até mais do que era necessário. E aí eu dizia, não, eu não quero que ele pegue, acostume mais com a mamadeira, porque senão eu tinha medo que ele deixasse do peito, né? E ela insistia muito. Ai, teve um dia que eu disse, mãe, eu já falei pra você que eu não quero, Maria. E ela ficava insistindo muito. Então, assim, tem tudo isso, gente, que acontece ali, sabe, nesse período. E então, assim, é complicado, se prepare, tome bastante ômega 3 durante a gestação, né? Assim, procure conversar com quem vai estar com você nesse período ali para assim te apoiar em outro serviço assim de casa, comida, essas coisas assim, né, que puder vir para te ajudar nesse sentido, para que você consiga assim se dedicar mesmo, porque exige muito, tá, gente? Exige muito assim e uma coisa do meu perfil daí por isso que agora eu cheguei nesse ponto que também eu tô tomando remédio para ansiedade, porque assim, eu tinha uma rotina antes que eu era muito ativa. Eu sempre fui muito ativa, assim, trabalhar, ir na academia, andava de bicicleta, fazia caminhada, tudo. E quando chegou o Muriel e a gente se mudou da cidade pro interior, esse foi uma questão também pra mim. Lá na cidade, bem ou mal, tu tava em casa, tu via a gente passar, tu via movimento, tudo, né? E eu também trabalhava presencial e depois eu passei a trabalhar remoto, né? Na pandemia, e daí veio a licença maternidade, e aí eu sigo trabalhando em teletrabalho, né? E morando no interior. Então, nos primeiros dias, no primeiro mês que eu vim morar aqui no interior, gente, eu não via passar ninguém. Eu não via passar ninguém, sabe? Eu não via passar ninguém na rua. E aí eu não caminhava mais, eu não andava mais de bicicleta, eu não ia mais à academia, sabe? Nada, porque assim, na época, o Marcos estava estudando integral. E ainda de noite tinha que fazer trabalhos e coisas assim, né? E daí, o que acontecia? Eu ficava o dia inteiro, o tempo inteiro eu ficava com o Muriel. O Marcos não tava em casa, eu não podia, tipo assim, deixar o nenê com ninguém, né? Pra mim poder fazer alguma coisa. E quando a minha mãe tava aqui por perto, que daí depois que a gente se mudou pra cá, ela também tem uma casa aqui perto. Eu pensava, eu não queria deixar o Muriel com ela. Porque eu pensava, é minha responsabilidade. Eu sempre fui muito assim, sabe? Que eu, tipo assim,
Mas assim, não tem como você dominar tudo. Tem que aceitar que você precisa de ajuda. Aceite ajuda. Aceite ajuda. Gente, é um conselho que eu dou pra vocês. Não faz que nem eu, que assim, eu não queria. Eu, tipo assim, na minha cabeça, se o Muriel não tivesse comigo, ele tinha que estar com o pai, né? Porque é nossa responsabilidade cuidar da criança. Porém, como o Marcos não ficava em casa, ele não, né, tinha muita coisa pra fazer, ficava comigo, só comigo, e daí me sobrecarregava, tanto que daí agora ele tá indo na creche, né, já faz alguns meses, porque simplesmente não, a gente não tem como fazer tudo sozinha, é muito difícil, e daí eu não saía pra caminhar, nada, então isso foi me sobrecarregando, sabe, do jeito. Então agora eu tô mudando também algumas coisas, né, mas assim, é importante, se possível, quando logo você tem o bebê ali, que você, tipo assim, nos primeiros dias é difícil, gente. Porque assim, ó, tu tem que fazer teste de pezinho, tu tá, né? Mas assim, ó, que tu possa sair, nem que seja 20 minutos, dar uma caminhadinha e voltar, que alguém fique com a criança, meia hora, rapidinho, assim, sabe? Tomar um ar, sabe? Exercitar mesmo o corpo, assim, sabe? Pra essa questão de bem-estar mesmo, sabe? E aí, assim, pra mim foi muita mudança, porque eu vinha num ritmo, tanto que eu fiz academia, pilates, tudo, até assim, quase o Muriel nascer. E depois ele nasceu e eu parei completamente com tudo, entende? Então isso foi muito difícil pra mim. Mas assim, então o que resumindo, se prepare psicologicamente para isso. Se prepare porque assim, ó, é muito amor, sim, mas é muito estresse ao mesmo tempo, tá? É muito estresse, a criança chorando, você faz uma coisa, você faz outra, não é, sabe? Você dá mamar, você troca a fralda, às vezes ele tem dor, ele não sabe se expressar, tudo assusta, sabe? Nos primeiros dias, assim, pra vocês terem ideia, o Muriel, assim, depois eu descobri que o bebê, quando nasce, ele ainda não sabe, tipo assim, que o braço é dele. Assim, sabe, o cérebro dele ainda não tá. Então, às vezes, ele levantava o braço, por exemplo, se assustava com o próprio braço dele, se acordava, chorava. Então, aí eu enrolava ele pra ele dormir bem enroladinho, sabe? Mas, assim, é muita coisa, gente. Daí você não dorme direito. Eles às vezes têm cólica de noite, às vezes a gente ficava até madrugada, sabe? Daí eu comprei também uma bolsinha de sementes, colocava, né, na barriguinha. Olha, gente, é bem difícil. Então se prepare psicologicamente e converse com o marido, com a mãe, com a sogra, quem for te ajudar ali nessa fase, estiver mais perto de você, converse antes, gente. Tá, converse antes sobre o que vai ser possível, o que não, tipo assim, sabe? Porque senão acaba deixando você ainda mais nervosa, tá, gente? Olha, teria muita coisa pra falar, mas eu vou falar isso aí, vocês já vão ter uma ideia de como que foi esse período, tá, gente? Tá bom? Então, a gente faz outros vídeos, conversa, se for, né, preciso, especifica alguma coisa, né, em outros vídeos, para não ficar muito longo, tá? Porque já tá bem longo até. Tá bom? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele curtir, comenta, compartilha os nossos vídeos. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se inscreva aí, dá uma ajudinha, deixa um curtir para ajudar o nosso canal a crescer. Se você curte, né, daí esse vídeo é sugerido para outras pessoas que possam se interessar pelo assunto, tá bom, gente? Então é isso, obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.